a usar AND, quando a gente começa a usar OR, quando a gente usa NOT, quando é que a gente usa SHOR, tá entendendo? E quando é que eu uso isso? Então eu tenho aqui ó, os operadores, eu tenho a tabela AND, aí eu tenho A e B, e o resultado, certo? Utilizando a tabela AND, o operador AND, eu tenho A, vou chamar de 0, aqui eu coloco 1, 0, 1. Aí eu coloco 0, 0, 1, 1. Por exemplo, falso com falso, falso e falso. Olha só, o AND, ele é encarado como a multiplicação. Certo? Ele aporta a lógica da multiplicação, o AND. Ok? Então, se o AND é o operador da multiplicação, e se eu tenho 0 vezes 0, dá 0. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Certo? O AND é isso, é a multiplicação. E, estou falando, ó, A e B, as duas coisas. Certo? Isso é a multiplicação. Encare 0 como sendo falso e 1 como sendo verdade. Se eu tenho falso e falso, é falso. Por quê? Porque 0 vezes 0 é 0. Se eu tenho verdade e falso, é falso. Porque 0 vezes 1 é 0. E porque a verdade só é verdade mesmo quando duas condições são verdades. Ok? Aqui é a mesma coisa. 0 e 1 é 0. E 1 e 1 é 1. Verdade e verdade é verdade. Certo? Se eu tivesse um terceiro campo aqui para me colocar 0, 1, 0, 1. Não seria diferente, ó. 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Aí eu faço 2 a 2, ó. Porque a operação é sempre feita 2 a 2, certo? Nunca é 3 a 3 nem 4, não. Ele faz assim. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Verdade e falso, falso. Falso e verdade, falso. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Verdade e verdade resultou em verdade. Peguei o resultado e comparei com mais uma verdade. Continua sendo. Certo? Entendeu essa tabela? Entendi. Isso aqui é usado em banco de dados. Quando é que a gente usou isso, meu? Aqui, ó. Eu tenho essa condição, que tem que ser verdade, e mais essa condição que tem que ser verdade. Ou seja, as linhas só irão vir quando isso aqui der 1 e quando isso aqui for 1. Entendi. Nossa, é legal, cara. Entendeu? Agora eu entendi a aplicação disso. Né? Aí agora a gente vai para outra tabela, que é a tabela OR. A OR é encarada como adição. 0 continua sendo falso e 1 continua sendo verdade. Ora, se a adição, 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1 e 1 mais 1 é 1. Certo? Ué, não tem 2, só tem 0 e 1. Sim, entendi. Né? É igual quando a gente faz assim. 9 mais 2 dá 1 e vai 1. Isso. Entendeu? 1 mais 1 dá 1 e vai 1. Certo? Porque não tem o número máximo aqui é o 1, né? É 0 e 1, não tem 0 e 1 e 2. Entendi. Certo? Então, olha, falso e falso é falso. Verdade ou falso. Pelo menos uma das duas tem que ser verdade. Aí dá 1. Porque é 1 mais 0. Veja que é adição. 0 mais 1 é 1. E 1 mais 1, se essa tem que ser verdade ou essa tem que ser verdade, então sempre vai dar verdade. No OU, só dá 0 quando os dois são 0. E na multiplicação, todos dão 0. Só dá verdade quando os dois são iguais.
Aqui, ó, eu tenho mais chances de trazer usando o ou. Eu tenho 3 chances. E usando o AND, eu só tenho uma chance. Ou seja, com o OR nós ampliamos as possibilidades. Isso, por isso a gente faz assim, ó. Traga tudo do cadastro quando o estado for igual a Ceará. Só vai vir caras do Ceará. Ceará. Agora quando eu falo estado igual a Ceará ou estado igual a BA, Bahia. Aí vão vir 2 condições. Ou a primeira pode ser verdade, ou a segunda pode ser verdade. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu amplio, né? E o NAT? NAT, eu não vou nem colocar aqui, ó, é a negação, certo? Eu vou só colocar aqui, ó. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, NAT A, o que é que eu tenho aqui? 1, 0, 0, 1 e 0. 0. É só trocar. NAT resulte 1, 1, 1 e 0. Certo? O NAT é simplesmente o contrário. NOT falso é verdade, NAT verdade é falso. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Legal. Posso fechar isso aqui, né? Posso. Maravilhas. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente vai começar a meter ou aqui, aí você, pô, por que é que veio, por que é que não veio? Você vai lembrar daquela tabelinha, entendeu? Tabela verdade. Então, a gente tem aqui, ó, a nossa condição. Aí você vai fazer o seguinte, agora vamos usar o left join. Vou pegar aqui a tabela de usuários e vou cadastrar mais um cara. Insert into usuários, ID, nome, login, senha. O que mais eu posso colocar aqui dentro? Isso aqui já tem um default, não preciso me preocupar. E o ativo, né? Values, ID agora 6, nome Joana, login Joy, senha ativo igual a não está ativo ainda. Faltando um e-mail, né, ó. Então tenho que meter um e-mail aqui, ó. Que ele é natnull, certo? joy@hotmail.com. Pronto. E agora que cadastrei mais um cara, vou dar dar um commit. Ainda bem que ele pergunta na hora de dar rollback, tem certeza? Bem. Né? Senão eu ia ter que cadastrar aquela asquerosa de novo. Tá aí, ó. Aí eu faço o seguinte, quais dos seguintes usuários nunca incluiu nenhum módulo? Certo? Quais os usuários nunca incluiu nenhum módulo? Vou usar a junção à esquerda? Não. Eu estou querendo fazer agora tudo que há num conjunto que não há num outro. Eu não estou querendo trazer os dois conjuntos. Veja a pergunta. Quais dos seguintes usuários nunca incluiu um módulo? Certo? Então eu não estou perguntando, traga um módulo e o nome do usuário. Não, eu quero saber tudo que tem numa coisa que não tem outra. Então essa outra coisa nunca vai para a cláusula from. Certo? Ela vai para a cláusula web. Então eu faço select asterisco from usuários. Quando ID not nunca not in select incluiu um módulo. Incluiu um módulo. Qual é a informação que me dá quem incluiu? O S inclusão from módulos. Vamos esquecer isso aqui. O que é isso? Todo mundo que incluiu um módulo. Certo? O 1 incluiu 2 vezes, o 2 incluiu só 1, o 40 uma vez e o 4 uma vez. Isso aqui são os caras que incluíram um módulo. Veja bem. Agora eu quero saber todo mundo da tabela usuários que não está nesse conjunto.
Aí eu coloco todo mundo da tabela de usuários quando o ID não é membro not in disso aqui, ó. Fábia e Joana. Duas mulheres. Certo? Entendeu aí o que eu fiz? Entendi. Se eu falo, quais foram os caras que já incluíram algum módulo? Se eu venho aqui, eu tenho todo mundo que incluiu. Pô, mas aí eu vou fazer um join. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso. Olha só. Ele quer saber só os caras que incluiu. ADM, RCM, Mary, mas pô, o cara aqui botou 2 vezes ADM. Por quê? Porque o ADM incluiu 2 vezes. Não fica legal. Ah, mas aí eu posso fazer assim: select sem repetição, distinct, sem repetição. Tá aí os caras que incluíram o módulo. Mas olha o que eu tive que fazer: distinct e fazer um inner join. Eu não preciso disso. Você tem que entender a pergunta que eu estou fazendo. Quais são os caras que já incluíram o módulo? Primeira coisa que eu tenho que fazer: os caras que já incluíram o módulo. Tá aqui eles. E agora eu vou pegar o nome desses caras. Então é todo mundo que está num conjunto que pertence a outro. Certo? O outro conjunto é o conjunto de comparação. Então no caso aqui é a palavra in. Tá aí as informações dele, ó. É muito mais tranquilo, ó, usar o in nesse caso. Ah, e agora quando é que eu vou usar left join, inner join e o in? Não, veja bem. Quando você quer trazer informações que estão num conjunto e que estão em outro ou não estão em outro, você vai usar o in. Porque você não quer saber das informações do outro conjunto. Você quer saber apenas se ele pertence ou não pertence. Por exemplo, se você me fala aqui, Renato, me dá todos os caras que já incluíram algum módulo e me dá também o nome do módulo, ah, não é in, é left, é o join. É um join. Não é um in, é um join. Porque eu estou pedindo todos os caras que já incluíram alguma coisa e o nome da coisa que ele incluiu. Então, se eu vou precisar da informação de que ele incluiu, do segundo conjunto, de dados do segundo conjunto, eu não posso usar esse segundo conjunto na cláusula where. Porque a cláusula where aqui é só uma cláusula de filtro. Não é uma cláusula onde eu vou extrair informações. Então, nesse caso, eu teria que usar isso aqui mesmo, ó. Os caras que já incluíram alguma coisa e o nome da coisa que ele incluiu. Ah, m.nome. Tá aí, ó. Entendi. Coloquei a palavra distinct. Também tanto faz não colocar, ó. Nesse caso, porque aqui nunca vai se repetir, né? O nome do módulo. O nome do cara que incluiu e o que ele incluiu. Veja que dependendo de qual pergunta eu estou lhe fazendo, o select muda. Então, se é coisa que estão num conjunto e não estão em outro, é not in. Coisas que estão no conjunto e estão em outro, é in. Coisas que estão no conjunto e informações do segundo conjunto, aí eu faço um join. Essa aí é muita informação, claro. Mas você tem que entender a ideia. Join, já está falando, né? Join us. Junte-se a nós, né? Isso. Então venha você também. Então, o join é pegar, quando você tem que pegar outras informações De ambos. Da outra tabela. Isso. Além de comparar, você quer extrair essa informação. E quando eu faço a cláusula where, eu estou filtrando informações. Isso. Porque na cláusula where, você tem que, no caso de um join, você usa a cláusula where para dizer como funciona o join. Aqui eu tenho um join, que é do tipo inner, porque se não tem uma palavra inner, está implícito. E aqui a cláusula where não é a minha cláusula de filtro. Aqui é a minha cláusula de junção. Certo? Ela está sendo utilizada aqui não para filtro, e sim para join. É exatamente isso que eu queria entender. Então aí ela está... que corresponde àquele homem. Eu estou falando isso... Isso. Tá, entendi. Certo? Nesse caso aqui, Então, isso, é uma junção. Então aí eu tenho que usar a cláusula where e usar as tabelas.
Agora, se eu quero saber só o cara que incluiu ou o cara que não incluiu, tudo bem. Certo? Legal. E aí, se eu quiser saber quem não incluiu, ID Not in. Aí o que acontece? Olha só. Esse cara aqui, ó. Eu faço o seguinte. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Pra que eu vou colocar esse cara 2 vezes? Veja bem, se eu já comparei ele com essa linha, por que eu vou comparar com ela de novo? Sim. Me entendeu a pergunta? Sim. Então, nesse caso, como o meu conjunto de comparação está duplicado, duplicado que eu digo o seguinte, porque o cara pode incluir mais de uma vez, certo? Compreendi. Né? Então, como o meu conjunto de comparação ele não é um conjunto único, tem informações misturadas lá dentro, eu não vou usar o operador in. Eu vou usar aqui o operador exists. E aí então vou usar sempre exists. Veja bem, eu quero saber, eu tenho um conjunto de estados, 4 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. Esse conjunto está bem distinto. Tanto faz usar o exists como o in. A velocidade vai ser a mesma. Entendeu? Entendi. E o exists? O exists faz o seguinte, ó. Por exemplo, ele está aqui? Tá, então beleza, não vou mais comparar no resto. Já achei aqui na primeira. Vamos procurar o 2. Ele fala, tá aqui? Não, tá aqui? Não, tá aqui, achou, beleza, então não tenho mais que comparar no resto. Existe. Então não me interessa mais o resto. Se ele está lá, pelo menos uma única vez, para mim já é suficiente. Entendeu? O in ele fala, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Porque quando eu digo in, eu falo assim, ó. Tem que ser esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Aí ele fala, é igual a esse? É. É igual a esse? É igual a esse? Não. Ele sai comparando com todo mundo. Certo? Então, é para cada linha da tabela master, quando você está falando do in, para cada linha dessa tabela aqui, ó, ele reexecuta essa. Aqui eu tenho 5 linhas, usuários. Aí eu faço where ID in. Aqui eu tenho quantas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas aqui, com mais 5 aqui, eu vou ter 25 comparações, certo? 5 aqui, 5 aqui, 5 vezes 5, 25. Quando eu estou usando o exists, eu abro isso aqui uma única vez. E aqui eu tenho 5. Então eu tenho 5 comparações. Certo? E como é que eu uso o exists, Renato? É assim. Me dê tudo da tabela usuários. Quando exists, faço o select que eu quero usar. E logo após a tabela que eu fiz o select, a condição, eu faço o join, do tipo inner. Módulos.us inclusão igual a usuários.id. Então isso aqui para mim não é mais a minha comparação. Quando eu estava lá no in, vou copiar isso aqui. Eu fiz, ó, quando id in aqui, né, ó. Quando eu uso exists, ele não olha mais para cá. Então aqui para mim tanto faz. Eu vou usar só um ou um asterisco. E aqui eu faço o seguinte, ó, módulos.usuário inclusão igual usuários ID. Vamos lá, onde é que está o erro? Módulos.s inclusão igual a usuários. Tudo bem, eu estou usando agora exists. Aí, ó. Como são poucos dados, você não consegue perceber a diferença de desempenho, entendeu? Mas eu imagino que é muito mais rápido. Né? É como você colocar um computador que já é rápido com um que é super rápido para contar duas linhas. Nossa, quase você não percebe. Entendeu?
Mas aqui, como são poucas coisas, a gente vai ter que usar estatística. Ah, tá. Vou executar esse cara aqui. Pô. Olha o time. Não. Tempo de execução. O tempo de execução é uma coisa. O tempo que ele desenhou aqui na tela é outra. Não, claro. Certo? Mas executou isso aqui, ó. Uhum. Certo? Quando a gente for lá no outro, que é esse aqui, né? In. Olha só. Foi praticamente igual. Mas quando você tem muita informação, aí você nota isso aqui, ó, no tempo, ó. Tempo de execução, ó. Você já vem aqui para saber se a tua query, uma das informações é essa. Vamos comparar as duas queries. Eu olho logo aqui. Depois a gente vai aprender a entender isso aqui, ó. Esse planejamento, ó. Certo? Esse planejamento aqui é o que é o interessante, ó. E esses caras aqui, ó. Escritos. Então veja bem. Quando eu digo todo mundo que está em usuários e que existe em módulos, eu posso usar o operador exists. Nesse caso, o relacionamento eu faço dentro do parênteses aqui, ó. E logo após o select da tabela que eu estou comparando. Aí eu tenho que colocar a minha tabela que eu estou comparando com a tabela de cima, ó, fazendo um tipo de inner join. Renato, eu posso colocar aqui um asterisco ou colocar um ou somente um campo. Qual a diferença? Veja bem. Digamos que eu estou comparando aqui o asterisco, colocando um asterisco. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os campos da tabela módulos. Digamos que a minha tabela tem 80 campos. Certo? Eu vou trazer todos os campos e depois eu faço a comparação. Mas se pelo menos o dado existe em um dos campos, para mim não já é suficiente? Sim. Então, o mínimo que eu poderia fazer era colocar pelo menos o campo da comparação. Então aqui é mais rápido. Sim, sim. Certo? Para que eu vou trazer todos os campos? Se eu sei que o cara incluiu o módulo, eu só quero saber se ele incluiu. Eu não quero saber o que foi que ele incluiu. Se foi o nome, se foi a data. Entendeu? Uhum. Então, tudo bem. Eu só basta colocar aqui o campo da comparação. Ou simplesmente fazer isso, ó. Olha só. Módulos. Vou chamar isso aqui de 1 agora. O que é que ele fez? Trouxe o número 1 5 vezes. Que é uma constante, não é isso? Ó? Sim. É uma constante. Existem 5 linhas. Para cada linha, eu estou colocando simplesmente o número 1. É uma constante. Como eu poderia ter colocado qualquer coisa. Ó. Certo? Quando eu estou trabalhando com exists, ele não olha para cá. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui em cima. Por isso que eu coloco um 1. Porque ele olha para cá. Quando eu trabalho com o in, aí ele olha para cá. Então aqui eu tenho que ter a informação correta. E aqui eu não preciso ter nada. Sim. Entendeu agora a diferença entre o in e o exists? Quando eu trabalho com o in, o que me interessa tem que estar dentro do select. Quando eu trabalho com exists, o que me interessa tem que estar dentro do where. Então se eu voltar para cá, você quiser saber os caras que nunca incluíram ninguém. Nath, existe. Tá aí, ó, Fábia e Joana. Veja que eu tenho duas maneiras de extrair essa informação. Certo? Not in, ou not exist, ou exist, ou in. É. Certo? Aí, quando é que eu uso o inner join? Se ficou claro? Para associar, para pegar outras informações. Isso. Ok, isso mesmo. Para ter outras informações adicionais, né? Por exemplo, vamos lá para aquele nosso... Aqui. Eu quero trazer agora o usuário de inclusão, somente.
e o nome do módulo. Então não preciso desse usuário aqui. O que é que está errado? Usuário login, vírgula. Olha só, eu tenho um ADM, RCM, Mary e esse cara. Eu quero agora fazer o seguinte, me diga quais foram os caras que incluíram alguma coisa. Algum módulo. Aí você faz aquele in. Só que eu falo assim, além de me dizer quem incluiu, me traga o nome do módulo. Aí você vai fazer o seguinte, beleza. Tá aqui o cara. Tá aqui o cara. Tá aqui, ó, o nome do cara e o módulo que ele incluiu. Aí eu te pergunto, cadê os caras que não incluíram? Ele não vem nesse select. Porque aqui eu tenho uma condição, uma restrição, ó. Certo? Essa restrição, ela faz parte de um inner. Aí você diz assim, a tabela que manda aqui é a tabela de usuários. Porque eu estou fazendo o seguinte, me diga os caras que incluíram alguma coisa. Tá aqui. Os caras que incluíram alguma coisa. Usuários. Que coisa você quer saber que ele incluiu? Os módulos que fulano cadastrou. É um relatório de auditoria. Você chega para o seu funcionário e fala assim, ô Maria, traz aí o meu relatório para me saber o que é que fulano, o que é que o pessoal andou cadastrando essa semana. Entendeu? Você quer o nome do cara e as informações que ele cadastrou. Então é o que? Eu tenho os caras e os módulos que ele cadastrou. Agora, se o cara não cadastrou nada, eu também quero que ele venha. Porque quando eu trabalho com inner, a informação tem que estar no conjunto A e tem que estar no conjunto B. Então não vou mais usar um inner. Eu vou usar agora um left outer join. Eu estou dizendo, traga tudo da tabela da esquerda, mesmo que a informação não exista na tabela da direita, por meio desse critério. Assim como eu fiz no inner, usando a palavra on. O que ele está fazendo aqui? Traga todos os usuários, juntando algumas informações dos módulos, e a restrição é essa aqui, ó. Usuário.inclusão, o módulo.usuário de inclusão, né? Ou seja, eu estou vendo assim quem incluiu. Olha lá. Então você sabe que a Fabi e a Joy não cadastraram nada. E agora eu posso colocar em ordem isso aqui para ficar mais legalzinho, ó. Order by esse e depois esse. No order by eu não coloco o apelido, só a coluna física mesmo, certo? Porque o apelido é só mesmo para mudar o nome na hora de apresentação. E aí eu vou colocar order by upper. Primeiro ele faz o upper, depois ele traz, né? Vou colocar em ordem. Olha só, o ADM cadastrou esses dois caras. Fab nada, o Joy nada, a Mary só um, Mídio 1 e o RCM 1. Ficou claro isso aí? Ficou. Porque eu fiz uma junção à esquerda. E se eu tivesse feito uma junção à direita? Aí eu não precisaria ter mudado a posição da tabela usuário. Eu poderia ter colocado usuário aqui e módulo aqui. Eu estou dizendo que a tabela forte agora é usuários. É a da direita. Continua trazendo a mesma coisa. Ó. E aqui é o critério de junção desses caras. Certo? Ficou claro isso aí, Emílio? Sim. Então eu tenho inner join, eu tenho left join, right join e tenho full join. Full join é o produto cartesiano. Que é isso? Eu tenho uma tabela A com 3 linhas e uma tabela B com 2 linhas. Quando eu faço um full, sai 6. Ele vai fazer todas as combinações entre as tabelas. Por exemplo, eu tenho uma tabela de usuários e tenho uma tabela de planejamento.
E eu quero que ele me dê os planejamentos por usuário. Olha só. Um exemplo aqui, ó. Create table. Já tem usuários, vou chamar aqui planejamentos. Data. Data não, vou colocar só aqui sequência. É um inteiro. E o nome do planejamento, vou achar 40. E agora eu vou inserir aqui planejamentos. Sequência, nome, valores. Vou colocar aqui janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Pronto. Aqui são os meus planejamentos, certo? Você vai dar uma olhada na tabela de planejamentos. Não tem nenhuma informação aqui que eu possa comparar com a tabela de usuários. Certo? Não tem nada que me traga relacione as duas tabelas. Olha só. Eu não tenho planejamento na tabela de usuários e nem tenho usuário na tabela de planejamento. E nem tenho uma terceira tabela que me diz qual usuário que planejou alguma coisa. Então eu quero trazer na tela todos os planejamentos possíveis para os usuários cadastrados. Aí eu faço asterisco from usuários, vou chamar de U, vou colocar U.login, vou colocar aqui full join com a tabela planejamentos P, certo? Aí eu vou colocar aqui P ponto o nome do planejamento, certo? Nesse caso, esse full join é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Você vê que o inner, eu coloco os caras aqui em cima e depois digo como é que acontece o relacionamento. Certo? Eu coloco aqui, né? U.id planejamento igual a planejamento.nome. Se eu não especifico nada, ele vai multiplicar as duas. Aí eu coloco order by. Ora, para mim não ter que digitar isso aqui de novo, ó, eu posso colocar simplesmente 1,2, ou seja, order by. A primeira coluna, depois a segunda. Olha aí. Joey, eu tenho 4 planejamentos para ele, esse para ele, esse para ele. Certo? Só que aí é o seguinte. Eu quero fazer algo diferente com o full join, além de fazer o produto. Que a ideia do full join não é essa, produto cartesiano. Porque o produto cartesiano eu faço simplesmente sem usar a palavra full join. Simplesmente fazendo o from e não colocar nada na cláusula where. Ele vai multiplicar as duas, fazer todas as combinações possíveis. Você está vendo que eu tenho mais usuários aqui embaixo. Ó. Certo? Ó. Por exemplo, eu tenho uma tabela de planejamento mesmo. Eu quero saber quem planejou mesmo alguma coisa. Aí eu crio uma tabela aqui, create table plan user, certo? Aí eu coloco ID user e ID plan inteiro, certo? E agora eu vou dar um select nessa tabela, ó. Essa tabela plan user é a tabela que me diz qual o usuário e o que ele planejou. Se ele planejou abril, se ele planejou março, certo? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Insert into plan user. ID user. ID plan. Valores. Usuário 1, ele planejou mês 1. Usuário 2, usuário 1 planejou mês 2. O mês 4 não foi planejado por ninguém. E o mês 3 foi planejado pelo usuário 40. Vamos dar um select aqui na nossa tabela de planejamento.
eu tenho esse cara aqui que não foi planejado por ninguém. E eu tenho esse cara que planejou 2 meses e esse cara que planejou 1 mês só. Certo? E eu tenho um cara que também está lá dentro da tabela Plan User. Certo? E ainda, ele estando na tabela de Plan User, ele ainda não planejou nada. Ele é o cara 3 e eu coloquei null ainda, ele não sabe qual é o mês que ele vai pegar. Mas ele quer se planejar. Ele apenas inseriu um registro lá dentro para dizer que tem interesse em se planejar, mas ainda não sabe qual mês. Certo? Essa é a minha tabelinha. Veja bem, eu tenho usuários que não obrigatoriamente estão nessa tabela e tenho planejamentos que às vezes não estão sendo preenchidos. Então eu posso fazer aqui, ó, select asterisco from, qual é a tabela? User plan. É isso? Plan user, né? Plan user. Vou chamar de P. Aí eu coloco full join. Quero trazer o nome do usuário, ó. Usuários, U. Qual é o relacionamento entre plan user e usuários? É quando p.id user, né, que é o campo na tabela planejamento, for igual a user.id, certo? Olha, eu estou fazendo um relacionamento entre duas tabelas do tipo full, ou seja, traga tudo que tenha nessa, independente de ter nessa, e traga tudo que tenha nessa, independente de ter nessa. E se existir alguma coisa entre elas, o elo de ligação é esse. E o que você quer trazer? Eu quero trazer todos os campos de P e os campos de U, somente o login. Olha aí o que ele fez, ó. Veja que esse cara aqui, ó, olha só o que eu tenho aqui, ó. User 1, plan 1. Quem é o cara? ADM. User 1 continua sendo ADM. Ó, esse RCM aqui, esse cara não tem planejamento nenhum, ó. Tá vendo, ó? Ele não tem nenhum planejamento. Eu estou trazendo todas as informações das duas tabelas, sem repetição, certo? Só vai ter repetição se tiver planejamento aqui para o usuário. 2 vezes, olha só. Quantos usuários eu tenho? Ó? ADM, RCM, Medium, Mary, Feb e Joey. Tá vendo que todos os 6 usuários estão aqui? Todos os 6 estão aqui. E aí ele vai fazendo o seguinte, aqui é a tabela de planejamento da galera. Ó. Aqui é a tabela de planejamento. Ele vai trazer sempre os 6 usuários, independente dele ter ou não planejamento. Quando tiver, ele vai me dar o nome do cara. Ó. Por exemplo, o ADM, ele faz assim, ele vai na tabela ADM, ele vai na tabela de usuários, aí pega o primeiro cara, que eu fiz um full join, é o ADM, beleza. Quais são os planejamentos do ADM? Tá aqui, são essas 2 linhas. Ótimo. Quem é o segundo usuário? É o RCM. Quais são os planejamentos dele? Não tem nenhum. Então, se ele não tem nenhum, não precisa trazer RCM 2 vezes. Basta dizer que ele não tem nenhum. Que ele nem está aqui, nem está aqui. Concorda? Sim. Aí o próximo usuário, o Emídio. Também nunca planejou nada. Não tem nada. A Mari. Só tem um planejamento. Que é para o planejamento mês 3. Ó. A Fab. Ela está aqui no planejamento, mas ainda não se decidiu qual é o mês que ela quer. O Joey também é um cara que nunca se planejou. Certo? E eu tenho um dado nessa tabela, ó, que está nulo, que está o mês lá dentro, mas eu não sei quem é o cara ainda. Eu coloquei que em abril alguém vai ter que se planejar, só que eu não sei ainda quem é. Tá vendo como é que é a interpretação de um full join? O full join não é aquele produto cartesiano, certo? Aquele produto cartesiano, porque assim, quando você não coloca nada na cláusula from, quando você não coloca a palavra inner join, e você coloca mais de uma tabela, e depois na cláusula where você faz o relacionamento, implicitamente você está fazendo um inner join. Quando você coloca a condição, as tabelas, na cláusula from,
e não coloca nada na cláusula where, você está fazendo um produto cartesiano. Você está multiplicando as duas tabelas e fazendo todas as possibilidades possíveis. Que foi esse caso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não é isso, ó? Isso. Eu estou fazendo todas as possibilidades possíveis. Tá aqui. As possibilidades são essas. Nesse caso, eu não quero as possibilidades possíveis. Eu quero que ele analise o meu planejamento. Se alguém estiver planejado, eu quero que ele me diga quem é. Entendeu? E eu quero que ele me traga também quem não tem planejamento. Ou seja, eu quero que traga o conteúdo da tabela de planejamento, independente de ter usuário ou não. Certo? Tá aí, ó. O full join. Ele analisa as duas. Agora, se você quisesse colocar o nome do planejamento, aqui. Ah, eu quero trazer o nome do planejamento. Aí eu vou fazer agora, ó. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Plan user, full join, usuários. Agora vou colocar, depois da tabela usuários, a minha tabela de planejamento. Então eu coloco left, alter, join, planejamentos, chamar S, on s.id igual a p.id plan. A minha tabela master é a tabela à esquerda. Quem é à esquerda? Ou é essa ou é essa. Certo? Que está à esquerda de planejamentos. Mas quem é que eu estou considerando no on? S e P. Então a minha tabela master só pode ser essa daqui. Então, se tiver o planejamento, eu quero que você traga o nome dele. Porque se eu não meter aqui um left alter join, eu colocar um inner, o que acontece? As informações que não tem planejamento não irão vir. Por exemplo, essa linha não vai vir. Essa linha também não vai vir, ó. Porque o cara ainda não disse qual mês que ele se planejou. O Joey não tem planejamento e esses dois não tem planejamento. Porque quando eu coloco o inner, eu estou forçando a essa condição sair. No caso, não. Eu tenho o meu planejamento e eu apenas quero trazer, se existir, o nome do planejamento. Aí eu coloco aqui p.nome, né? Vamos dar uma olhada aqui na tabela planejamentos. Tá reclamando lá de nome de campo. Vou te mostrar lá. Ver logo aqui qual é o nome dos caras. É sec. É porque isso aqui é só um teste mesmo. Olha só. Eu vou executar aqui a query com erro. Coluna não encontrada. S.id. Realmente não é S.id, né? É S.sec, né? P.nome não encontrado. Não é P. O nome do planejamento é a tabela S, né? Aqui, ó. Que eu tinha colocado P aqui. P é quem? É plan user. Plan user não tem um nome, ele tem os códigos. Então o nome está em S, né? Olha só. Daí, como eu tenho o login e o nome do planejamento, eu não preciso mais trazer as informações de P asterisco. Basta trazer o usuário e o nome do planejamento, ó. E ainda posso melhorar isso aqui, dando um order by o slogin. Esse cara, ninguém se planejou para abril. O Joey não tem planejamento. O ADM tem 2 planejamentos. Fabiana não tem planejamento. A Mari tem planejamento. E esses caras também não tem planejamento. Você viu como ficou mais fácil de ler? Sim. Do que naquele nosso primeiro exemplo, quando a gente não colocou o nome do planejamento, ó. Certo? Ok. Então a pergunta é: ficou clara a diferença entre o produto cartesiano e o full join? O full join ficou.
Tem que estudar, Renato. Sei, mas a ideia, quando é que eu uso o produto cartesiano? Quando é que eu uso o produto cartesiano? Peguei a ideia tá clara. Quando é que eu uso o produto cartesiano? O produto cartesiano você usou naquela situação que ele vai várias linhas, né? Vai fazer todas as combinações possíveis. Isso, várias linhas e vai embora. Isso, se eu tenho 10 linhas numa tabela e 10 na outra, o resultado é 100, é porque é 10 vezes 10. Certo? E o full join não. O full join ele vai trazer tudo de A independente de T em D e tudo de B independente de T e A. Depende do que tiver. Isso? Ah, é um produto cartesiano. Não, porque ele não multiplica. Certo? Ele não multiplica. Se eu tenho 5 linhas na tabela A e 6 linhas na tabela B, então o máximo de linhas que vão vir é 6, que é a quantidade da tabela maior. Sim. Certo? É como eu pegasse o conjunto e colocasse dentro do outro. O conjunto maior continua tendo. Certo? O full join é isso. E o produto cartesiano não. É pegar um conjunto e multiplicar pelo outro. Ver todas as combinações. Né? É, como diz assim, eu tenho um sapato preto e um sapato branco. E tenho 3 calças diferentes. Fica combinando. Quero combinar, para saber todas as combinações possíveis. Produto cartesiano. Não, eu compreendi. A ideia eu compreendi. Ótimo. Então a brincadeira agora é praticar. Eu não vou mentir para você. Eu nunca precisei usar o produto cartesiano. O produto cartesiano não, o full join. O full join, que é esse aqui. Eu até agora não precisei usar. Sempre eu resolvo isso aqui com left join. Eu nunca uso, não. Por isso eu não sabia, eu tive que criar uma tabela aqui na hora para ver se eu bolava uma ideia para te mostrar. Porque, por exemplo, isso daqui, ó, eu poderia resolver da seguinte maneira. Select asterisco from user plan. User. Tá aí. E agora eu quero dizer assim, tá aí o plan user. Certo? É a minha tabela de planejamento. Aí você fala assim, me dá agora o nome do cara. Left, outer join. Esse outer é facultativo. É porque é para manter o padrão. Antigamente eles usavam isso. Aí saiu um banco de uma versão A para uma versão B. Aí eles falaram, e agora? Vamos tirar? Não, porque quem usava a versão A e usava a palavra alta vai ter que sair mudando todo o programa. Deixa essa porcaria aí. Entendeu? Aí ficou o plan user. Aí eu vou fazer agora left outer join. Usuários u.id igual, vou chamar isso aqui de P para não ter que colocar o nome da tabela toda. p.id user. Olha só. Aqui é a minha condição. Estou falando para trazer todo mundo dessa tabela aqui, ó. E quando tiver nessa tabela, me dá o nome do usuário. Certo? Daí eu pego p.asterisco, que é todo mundo, e o u.login. Tá aí, ó. Só que nesse caso, eu estou dizendo que a tabela forte é a tabela de planejamento. Então, os caras que não têm planejamento, eles não saem. Certo? Então, se você quiser trazer os caras, independente de ter planejamento ou não, aí eu teria que trocar left por right. Que aí eu estou dizendo que a tabela forte agora é usuário, ó. Tá aí, ó. Ficou aquele nosso full ali, ó. Entendeu? Claro. Isso que eu estou te falando. Então, às vezes, eu resolvo com left ou com right. Dificilmente eu uso um full. Basta você saber o que você quer. Essa é a pergunta. Entendeu? Só você vai querer fazer, né? Entendeu? Agora, o que tem que ficar claro é o seguinte. Eu não posso ter dúvida hoje quando uso um in, quando uso um exists e quando uso um inner. Se eu vou trazer informações de um conjunto e apenas quero verificar se existe em outro, ou é in ou not in, ou é existe ou not existe. Se eu quero trazer informações de um conjunto independente de ter em outro, e se tiver no outro me traga alguma coisa, aí eu vou usar um left ou um right. Agora, informações que estejam em todos os dois conjuntos, aí eu vou usar um inner.
certo? A gente vai sempre fazer mais exercício, porque a gente vai agora fazer um negócio legal. Agora que a gente aprendeu esse inner, left e essa sopinha de letras aí, a gente vai criar uma coisa chamada view. Por exemplo, eu tenho aqui todos os caras e eu quero saber os usuários que nunca cadastraram módulos. Aí eu faço usuários, where id, not, in, select o S, inclusão, que é o cara do cadastro do módulo, from, módulos. Beleza. Pô, não dava pra salvar isso aqui não? Dava. Transforma numa view. Uma view é um relatório. Create, view. É assim que cria relatório? É só o começo. É a base dele. Ah, tá. Tem gente que não cria. Isso aqui não, a view. Eu expliquei isso aqui pro Carlos, que é melhor, porque na hora que você precisa mudar, por exemplo, um dado de um relatório, entendeu? Você não tem que sair refazendo todas as queries no seu programa. Você muda a view, já mudou em todo canto. Digamos que você tem 3 locais do sistema que tem informações do relatório gerencial. Certo? Uhum. Então são 3 layouts diferentes. Então são 3 fontes de relatório diferentes. Eu tenho um relatório A, B e C. Mas todos trabalham em cima de informações gerenciais. E aí você fala assim, só me interessa agora as informações do meu gerencial em que os clientes estão ativos. Isso é fixo. Nunca eu vou querer saber dos clientes que já não estão mais ativos, já não trabalham. Ativo para mim é a galera que está mais de 5 anos sem comprar na minha empresa. Aí você pergunta pro cara, você nunca mais vai querer fazer isso? Não, eu não quero que isso seja uma flag no sistema não. Não me interessa. Tá bom. Então você, na sua view de relatório, você coloca uma condição nova. Somente quando o cliente.ativo igual assim. Daí, não precisou mudar nada no sistema. O sistema já está funcionando. Veja que o teu sistema trabalha em cima de uma view. Se você corrigiu a view, não precisa mexer no sistema. Mas se você não trabalhava em cima de uma view, você tem que falar com o programador tem que entrar nos fontes, mudar a cláusula do select, recompilar o software e te mandar. Então, se os relatórios trabalham em cima de view, mudou a view, não precisa falar com o programador. Legal. Tá entendendo o lance? É importante. Isso é importante. Então eu faço create view, v, vou chamar v user, por exemplo, o nome dessa view aqui, usuários, não é nem inativos, são usuários que não fizeram nada. Usuários não cadastro. Vou chamar isso aqui, certo? Isso aqui é o nome. Quais são as informações que você quer trazer? Aqui eu tenho todo, ó, tenho tudo aqui, ó. Aí não, só me interessa o ID do usuário, que eu vou chamar de código na minha view, o login do usuário e só. E o e-mail do cara, que eu quero fazer uma notificação. Pronto, só me interessa... Aqui é o nome que eu estou dando para mim, certo? É o apelido. Olha só, create view, nome da view e as colunas. Não precisa especificar tipo de dado nem nada. É só como as informações vão ser apresentadas para mim. Então, se eu tenho 3 informações na minha view, eu tenho que ter 3 aqui no select. Quem é o código? É o ID. Quem é o login? É o próprio login da tabela de usuários. E quem é o e-mail? É o e-mail do cara. Aí eu coloco a palavra S, crio esse cara como resultado disso. Executei. Agora eu não preciso mais decorar esse comando, ó. Eu simplesmente faço select asterisco from isso aqui, ó. Pronto. Entendeu? Aí se eu mudar, se eu apagar a minha view, drop view, dropei, drop view, tá em uso, tá com ela aberta aqui, espera aí, vamos fazer o seguinte, select asterisco from usuários, pronto, não estou mais com ela em uso.
Drop view. Pô, agora o cara, o que ele está dizendo? Drop view não existe. View, uso não existe. Ah, ele diz que está em uso, mas deletou. Quer ver? Views, ó. Não tem nada. Ele falou que estava em uso, mas mesmo assim ele deletou. Tudo bem. Então se ele deletou a view, não tenho mais ela. Não tem um recreate view. Quando eu preciso recriar a view, eu tenho que dar um drop e criar de novo, certo? Então no caso aqui da view, se eu estava lá no meu sistema e eu apaguei a view, e o meu sistema for chamar qualquer consulta, em cima dessa view vai dar pau, porque a view não existe mais. Lá vai dar a mensagem. Ver o usuário não cadastro. Vai dar essa mensagem lá pro cara, ó. Table no. Que ele pensa que isso aqui é uma tabela, né, ó. Ele fala aqui não encontrado. Porque você está fazendo a manutenção em cima dela. Aí você faz lá a correção. Agora eu não quero mais que seja em cima do campo de inclusão. Quero que seja em cima do campo de alteração. Módulos, né? E aqui eu tinha código, login, e-mail. Devia ter copiado isso para o bloco de notas. ID, login, e-mail. Pronto. Vamos lá, onde é que está o erro? Create, né? Não é select. Create view. Pronto, criei. Criei, corrigi a view. Quando o cara for executar, ó, tá lá a view. Trouxe 3 linhas agora. Antigamente ele tinha trazido 2. Que era a Fab e o Joey. Que eram os caras que não incluíram. Agora, ó, eu estou trabalhando em cima dos caras que não alteraram ninguém. Entendeu? Sim. Então, no sistema já resolvi meu problema. Nem precisou falar com o programador nem nada. Você foi lá, mexeu na view, corrigiu o bug. Entendeu o lance? Entendi. Então as views são muito úteis para consulta. No software que eu crio, todas as consultas são view. A consulta de produtos é view. A consulta de clientes é uma view. Tudo é view. Porque na hora que o cara fala assim pro programador, nessa tela aqui não dava para tu criar mais um campo não? Aí o cara, tudo bem, qual campo você quer? Queria que você trouxesse agora o nome da mãe desse cliente aqui. O nome da mãe do cliente lá do cadastro de grau de parentesco. Para que você quer? Não me interessa, eu quero essa informação. Aí o cara tem que entrar lá no fonte, criar a porcaria, fazer um left join com a tabela de parentesco, entendeu? Enquanto você simplesmente poderia ter vindo na view e acrescentado mais um campo. Porque lá no software, quando o cara entra no cadastro de clientes para consultar, o sistema faz isso aqui, ó. Select asterisco from V clientes. O nome pode ser qualquer coisa. Eu ponho um V só para me saber lá na hora que eu estou programando que isso aqui não é uma tabela. Que é uma view. É só uma convenção. Para me saber que eu... Ah, que diabo é isso aqui que esse cara está dando em select? Clientes. Você vem em tables e não acha. Poxa, se não é uma tabela, só pode ser uma view. Não é uma view. Então deve ser uma store procedure. Então eu coloco lá procedure, store procedure, para facilitar depois a manutenção em cima. Entendi. Entendeu? Porque você pode fazer select em cima de store procedure, select em cima de view e select em cima de tabela. Pronto, essa aqui foi a nossa brincadeira, que é a parte da view. Essa view aqui foi só para... Não tem muito o que fazer. Isso aqui é bem simples. Ele disse que está em uso, mas ele deletou, quer ver? Não. Esse cara é fogo. Botão direito, drop. Deletou agora. Fechei lá a query e ele deixou deletar. Mas aqui pelo comando ele disse que estava em uso e tinha deletado. Então, você entendeu para que serve a view? Entendi. Eu te mostrei a view porque a view nada mais é do que um apelido para um select. E a vantagem dela é essa que você viu. É a manutenção do teu software. Agora tem um outro select que é muito interessante. Para quem está falando de select. Tudo isso aqui está sendo gravado, né? Tá, tô vendo. Que é o union. Por exemplo, eu posso querer saber
todos os usuários que nunca incluíram, que é esse cara aqui, ó. Where ID not in select US inclusão from módulos. Isso aqui é uma coisa. 2. ID login e-mail. Tá aí, ó. 2 caras. Agora quando eu falo os caras que nunca alteraram. 3. Agora me dê de uma vez só os caras que nunca incluíram junto com os caras que nunca alteraram. Tá aqui os caras que nunca alteraram. E tá aqui os caras que nunca incluíram. Agora junte tudo. Union all. Nossa. Certo? Muito louco, entendi. Né? Então ele traz, ó, os caras que nunca incluíram, mais os caras que nunca alteraram. Eu tiro a palavra all e ele traz sem repetição. Entendeu? Porque quando eu faço union all, eu estou fazendo conjunto A, eu tenho A e B. Conjunto B, eu tenho A e C. Se eu faço só union, ele traz A, B e C. Se eu faço union all, ele traz A e B, A, B e C 2 vezes. Você viu aqui, ó. Ó. Tranquilo? Para que serve o union? Daí, com esse union aqui, na hora que você quer fazer um filtro, olha a vantagem da view. Agora me dá somente os caras que tem e-mail lá no Hotmail. Por quê? Porque o meu software aqui só trabalha com IMAP. Só vou mandar e-mail para quem trabalha com IMAP. Aí você tem que fazer um R aqui e um R aqui. Porque não é um union. Sim. Mas aí eu vou transformar isso numa view. Create view, V, união. Tá aqui os meus campos, são os mesmos. E tá aqui o meu select. Pronto. Agora eu faço select asterisco from V, união. Tá aí, ó. Tá lá. Isso aqui não é aquele meu union. Isso aqui é um apelido, ó. Isso aqui é um apelido para essa coisa monstruosa aqui, ó. Então agora eu faço somente o filtro em cima de V união. Aí eu coloco o R, e-mail, like, hotmail. Como ficou mais simples de trabalhar? Se eu não tivesse criado a view, coloco o R aqui, o R, e-mail, like, hot e aqui também. Qual o problema? Oh, já tem a palavra where, né? Aqui. Where. Então, i. Olha aí. Mas muito mais trabalhoso. Né? Tive que fazer aqui e aqui. Então você faz o union e depois você fica brincando em cima dele, salva numa view e depois fica trabalhando em cima da view. É muito mais simples. Olha só a view, ó. Botão direito, ó, extract. Ela nada mais é do que, ó, um apelido, ó. Olha o owner dela. Quem foi que criou? SysDBA. Quem está conectado com o SysDBA. Quando a gente chegar na parte de administração, a gente vai ter mais usuários aqui, ó. Então a gente vai saber quem foi que criou, andou criando objetos no banco, ó. Todo mundo aqui foi o SysDBA, ó. Certo? Entendeu aí a parte do Union? Tranquilo, né? Tranquilo, é só tranquilo. Pronto, vou fechar isso aqui e a gente termina a nossa aula de hoje. Muita informação.